Voltando aqui então, galera, questão 5, né? É chamado de sinapse o local de contato entre neurônios, onde ocorre a transmissão de impulso nervoso de uma célula para outra ou para uma célula-alvo específica. Considerando a sinapse entre dois neurônios, analise a imagem abaixo, indicando a alternativa que apresente a denominação correta de cada local de contato destacado entre os neurônios. Então vamos lá. Aqui está pedindo o tipo de sinapse que está acontecendo aí, tá? O tipo de ligação que está tendo entre os neurônios. Na letra A, no quadradinho A lá, a gente tem a ligação de um axônio com um dendrito, beleza? Então, se eu tenho um axônio com dendrito, eu vou ter uma ligação axodendrítica, beleza? No B, eu tenho dois dendritos se comunicando ali. Então, dois dendritos, eu vou ter uma ligação dendrodendrítica, beleza? E na letra C, lá no quadradinho C, naquele de cima, a gente tem a ligação de um axônio diretamente com o corpo de um neurônio. Lembra que a gente comentou que o corpo do neurônio, corpo celular no caso do neurônio, ele também é chamado de soma, tá? Então nesse caso aí a gente vai ter uma ligação axossomática, beleza? Então eu tenho na letra A uma ligação axodendrítica, na letra B uma ligação dendrodendrítica e na letra C uma ligação axossomática, beleza? Então vamos analisar as alternativas aqui. Letra A, axodendrítica, beleza. Dendrodendrítica, beleza. E soma axônica. Não, né? A ligação ela começa pelo prefixo do axônio. Então a primeira aí já está descartada. A segunda, axossomática, não. Dendrodendrítica, beleza. E a terceira, axossomática novamente. Errado, né? A letra C, axodendrítica, beleza. A letra C, aliás, a letra B, dendrodendrítica, ok. E o C, axossomática, beleza? Então a gente já pode destacar a letra C aqui como alternativa correta. Eu tenho a ligação primeiro entre um axônio e um dendrito, lá na imagenzinha, tá? Vamos voltar aqui para a imagem. Eu tenho a primeira ligação de um axônio com dendrito, lá em cima. Depois eu tenho a ligação de dois dendritos e depois do axônio com a soma, com o corpo celular, tá? Então a resposta correta para essa questão aqui é a letra C, axodendrítica, dendrodendrítica e axossomática, beleza? Vamos lá para a questão 6 então. Os lobos cerebrais recebem o nome de acordo com a sua localização em relação aos ossos do crânio, beleza? Cada lobo vai receber o nome de acordo com o osso que está diretamente ligado a ele, ali próximo a ele, né? Portanto, temos 5 lobos: frontal, temporal, parietal, occipital e o lobo da ínsula, que é o único que não se relaciona com nenhum osso do crânio, pois está situado profundamente no sulco lateral. Cada lobo desempenha uma função no sistema nervoso central. As funções relacionadas à audição, olfato, função vestibular, memória, interpretação de imagens, linguagens e comportamentos emocionais são reguladas no lobo parietal, temporal, frontal, lobo da ínsula ou lobo occipital. Beleza, vamos para o macete aqui, né? Falando lá das características, funções, audição, ó, função vestibular, né? São funções que acontecem no ouvido, né? O sistema vestibular está diretamente ligado com o canal auditivo, né? Com o ouvido. E a própria audição, propriamente dita, né? Então, se a gente for considerar parte de ouvido, né? O que a gente tem nessa região aqui? Lobo temporal, né? A região das têmporas, beleza? Então, a resposta certa nesse caso aí vai ser a letra B, lobo temporal, ok? Vamos lá, questão 7 agora. Primeira dissertativa, né? Sistema nervoso começa sua formação entre a terceira e a quarta semana de gestação, através dos folhetos embrionários, formando um tubo neural. Cada folheto embrionário formará um grupo de estruturas e o ectoderma dará origem ao sistema nervoso e epiderme especificamente, né?
estruturas que interagem com o ambiente através de troca de estímulos. Esse processo de formação é denominado neurulação. Brevemente disserte como ocorre a formação do tubo neural, indicando seus estágios e estruturas que são evidenciadas durante o desenvolvimento do tubo neural, né? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente pode destacar aqui é a questão da formação dos folhetos, né? A gente vai ter a formação dos 3 folhetos embrionários e a ectoderma, como dito ali no enunciado, é o folheto que vai dar origem ao sistema nervoso, tanto central quanto periférico, beleza? O que vai acontecer ali? Esse folheto ele é totalmente formado de células tronco, né? São células que vão dar origem a qualquer tipo de tecido do corpo, futuramente. Então a gente destaca lá o ectoderma e processo seguinte, o que acontece? As células da ectoderma elas começam a ficar mais espessas, né? Elas começam a se desenvolver até dar origem a uma estruturazinha que a gente vai chamar de placa neural. Lembra da placa? Primeiro processo de formação, placa neural. E aí vai prosseguir todo o desenvolvimento, né, do sistema e tudo mais. A plaquinha ela vai começar a sofrer uma espécie de afundamento lá no meiozinho dela, lembra? Vai formar um vãozinho. Esse vãozinho a gente vai dar o nome de sulco, tá? Mais especificamente de sulco neural. Lembra do sulco neural? E aí vai acontecer o que com esse sulco neural? Ele vai começar a ficar mais arredondado, né? Vai ficar arredondado, cada vez mais arredondado, e vai dar origem a uma estrutura que a gente vai chamar de goteira neural, né? A goteira neural. Lembra que quando eu tenho a formação da goteira neural, lá na junção dela com a primeira parte da placa neural, ela vai formar as pregas, né? As pregas neurais. Essas pregazinhas, elas vão começar a dar origem a uma estruturazinha que a gente chama de crista, que é a crista neural, né? A princípio ela vai estar presa ali ainda porque a nossa goteira ainda não se soltou, ela continua presa aos resquícios lá da placa neural, das estruturas que vão dar origem posteriormente à epiderme. Então formou a placa neural, a goteira neural, o que vai acontecer? Ela vai começar a se fechar cada vez mais, aliás, ela vai continuar se fechando cada vez mais até se fechar completamente, né? Fechou a goteira, ela vai ter a formação do tubo neural, uma estrutura totalmente arredondada, beleza? Esse tubo neural é o que vai dar origem a todo o sistema nervoso central. Então, quando eu tive lá o fechamento do tubo neural, automaticamente surgiu a figura de 3 estruturas, né? Primeiro o tubo neural propriamente dito, as cristas neurais que se soltaram lá na prega neural, porque ela se fechou, né, para formar o círculo, para formar o tubo, e vou ter o restante da epiderme lá em cima, beleza? O restante da placa neural que sobrou. Então, a primeira estrutura, o tubo neural, vai dar origem ao sistema nervoso central. As pregas neurais que se soltaram, as cristas neurais que se soltaram, vão dar origem ao sistema nervoso periférico, porém ainda sistema nervoso, né? E o restante da estrutura que sobrou lá em cima vai dar origem à pele, tá? A camada mais externa da pele e seus anexos, beleza? Então, basicamente é isso aí, a formação do tubo neural. Primeiro eu tenho a formação da placa neural, depois essa placa ela vai começar a sofrer um processo de afundamento, vai formar um vãozinho que vai dar origem ao sulco neural. Esse sulco neural vai começar a se arredondar até formar a estrutura que a gente chama de, vai ser um semicírculo mais ou menos, que a gente chama de goteira neural. Ele tem um formatozinho de uma gota, inclusive. Essa goteira neural ela vai se fechar completamente depois e vai dar origem ao tubo neural, tá? E aí, com o fechamento do tubo neural, as pregas que formaram as cristas vão começar a se soltar, né? A crista neural vai começar a se soltar para dar origem às estruturas do sistema nervoso periférico, beleza? E a epiderme lá em cima que ficou soltinha vai começar a dar origem à camada da pele, a camada mais externa da pele e seus anexos, beleza? Então o desenvolvimento do tubo neural é basicamente isso aí. E vamos lá para a questão 8 agora. É chamado de sinapse o local de contato entre neurônios, onde ocorre a transmissão de impulsos nervosos de uma célula para outra ou para uma célula-alvo específica. Estas sinapses podem ser classificadas como um tipo químico ou elétrico. Brevemente disserte sobre os dois tipos, indicando as diferenças. Vamos lá.
Primeiro, sinapse elétrica, né? É o tipo de sinapse menos frequente no corpo, ela ocorre em menor quantidade. Ela vai ter uma quantidade maior durante o período de gestação, durante a formação embrionária, beleza? Ali sim a gente vai ter uma quantidade legal de sinapses elétricas. Ah, mas depois que a criança já está formada, que já nasceu e tudo mais, eu não vou ter mais sinapse elétrica? Vai continuar tendo, só que de maneira mais em menor número, né, em menor quantidade em comparação com as sinapses químicas. Então o que a gente pode falar sobre sinapse elétrica? Menor quantidade, tá? Na questão da sinapse elétrica eu só tenho impulso elétrico especificamente fluindo de um neurônio para o outro, de uma célula para outra, tá? O que mais que a gente pode destacar? O sentido de transmissão do potencial de ação do impulso elétrico, nesse caso, ele é bidirecional, ele passa de um neurônio para o outro e vice-versa, tá? Ele vai de um para o outro e retorna de maneira bidirecional, tá? E acontece apenas por impulsos elétricos, beleza? É o que a gente pode destacar de característica mais contundente, né, das sinapses elétricas. E as químicas a gente pode destacar que elas são sinapses que ocorrem, né, em um sentido unidirecional, então o impulso ele vai seguir apenas o sentido de dendrito para terminal do axônio, tá? O impulso ele vai ser elétrico e vai ser químico. No primeiro momento elétrico e depois químico. Mas como que isso vai acontecer? Ele vai chegar no dendrito como impulso elétrico, beleza? Esse impulso elétrico ele vai passar para dentro do corpo do neurônio para que ele seja processado, tá? Para que o neurônio saiba que tipo de impulso é aquele que ele vai precisar propagar para um próximo neurônio e assim sucessivamente. É um impulso, é um estímulo de dor, é um estímulo de sensação de prazer, enfim, tá? O estímulo ele vai chegar de maneira elétrica, um impulso elétrico no dendrito, vai passar para o corpo celular, para a soma, para ser processado, para ser identificado o tipo de impulso que é aquele, tá? O tipo de estímulo que está sendo recebido. Então ele vai começar a descer pelo axônio de maneira saltada, tá? Por que saltado? Porque a gente tem a presença de bainha de mielina, né? Lembra? Lá nos axônios. Bainha de mielina ela vai servir como isolante para que o impulso siga de maneira saltatória no axônio e para que ele não se dissipe, tá? Enquanto ele está percorrendo toda a extensão do axônio. Então ele vai descer pelo axônio ainda de maneira elétrica até chegar nos botões sinápticos, beleza? Que são os locais onde a gente vai ter lá o armazenamento dos neurotransmissores, beleza? Das substâncias que a gente chama de neurotransmissores. Lá a gente vai ter adrenalina, acetilcolina, noradrenalina e tudo mais, beleza? Então quando ele chegar ali, esse impulso ele vai passar de ser elétrico para ser químico, tá? Vai ser um impulso químico, uma energia química, aliás. Então o que vai acontecer? O impulso elétrico vai chegar e vai empurrar essas vesículas que a gente tem ali nos botões sinápticos, que são as vesículas que comportam os neurotransmissores, tá? O impulso ele vai começar a empurrar essas vesículas, vai estimular para que elas cheguem até a membrana do neurônio, até a membrana do botão pré-sináptico. Quando ela chegar naquela membranazinha ali, ela vai liberar esses neurotransmissores na estrutura que a gente chama de fenda sináptica, né? Deu um branco aqui, desculpa. Então os neurotransmissores eles vão ser liberados para a fenda sináptica, tá? Vai chegar ali, eu vou ter um outro neurônio, um neurônio pós-sináptico, beleza? Eu vou ter um botão pós-sináptico. Lá nesse botão pós-sináptico eu tenho a presença de receptores, tá? Para esses neurotransmissores. Então o que vai acontecer? Esses neurotransmissores que foram liberados na fenda sináptica, eles vão ser, entre aspas, coletados, tá? Por esses receptores. O impulso vai passar então de maneira química para dentro do botão pós-sináptico, para o segundo neurônio de maneira química, e quando ele atingir o botão pós-sináptico, esse estímulo químico vai passar a ser elétrico novamente, tá? E vai subir até chegar no corpo do próximo neurônio novamente. Então, a gente pode destacar aí como características da sinapse química, tá? O fator de que o impulso ele vai percorrer apenas uma direção. O impulso ele vai ser unidirecional. A gente vai ter presença de energia elétrica
depois de energia química e que vai se transformar novamente em energia elétrica, tá? Não temos a junção gap no caso da sinapse elétrica, que é o ponto onde os neurônios se encontram, né? Na elétrica eles ficam ligadinhos, um juntinho do outro, bem ligado no outro. Na química a gente já tem a presença da fenda sináptica, que é um vão entre o neurônio e o outro, um espaço entre o neurônio e o outro, né? Não tem contato propriamente dito entre uma célula e outra, né? Que mais? A gente vai ter o impulso correndo então de maneira unidirecional, a gente vai ter a presença de fatores químicos, né? De energia química, que são os neurotransmissores, a gente vai ter a fenda sináptica, que não vai permitir o contato direto entre os neurônios, tá? Então, essas podem ser as características mais específicas, né, da sinapse química comparada com a sinapse elétrica. Além do fato que elas são as mais comuns, né, que acontecem o tempo todo, em maior quantidade, no nosso sistema nervoso. Beleza? Então, questão 8, tranquilo. Questão 9 agora. As vias pelas quais os impulsos e estímulos são transmitidos entre ambiente e sistema nervoso central podem ser classificadas como aferentes e eferentes, de acordo com o tipo de estímulo recebido. Indique o que define via aferente e via eferente, destacando qual a função dessas duas vias e qual o objetivo delas. Então vamos lá. Duas vias, aferente e eferente, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é destacar qual é a função de uma e qual é a função da outra. A via aferente é aquela via sensitiva, lembra? Que ela vai carregar apenas estímulos sensitivos. E a via eferente ela é uma via motora, ela vai carregar impulsos motores, tá? Então, aferente é sensitivo e eferente é motor, tranquilo? Então vamos lá, o que a gente tem de diferença aí mais que a gente pode destacar? A via aferente é aquela via que vai receber o estímulo do ambiente, vai receber o estímulo, enfim, de maneira um estímulo que venha de fora, né, de fora do organismo. Então a via aferente vai receber esse estímulo e vai transmitir ele até o sistema nervoso central, tá? Então vamos lá, ó. Via aferente, ela é a via sensitiva que transmite o impulso até o sistema nervoso central, beleza? Quando chega lá no sistema nervoso central, o estímulo ele é processado e tudo mais, então é enviada uma resposta para que seja executado um movimento, uma ação, enfim, tá? Esse estímulo, ele vai ser um estímulo motor, então ele vai descer pela via eferente, tá? Então, função da via eferente, transportar o estímulo, transportar a resposta, né, motora do sistema nervoso central para a periferia, tá? Para os membros, enfim. Então, se a gente for dar como exemplo aqui, por exemplo, um estímulo de dor, né? A reação, eu encostei a minha mão no fogo. Eu tive a primeira sensação que chegou para mim pela minha via aferente e subiu para minha via até meu sistema nervoso central pela via aferente, que é um estímulo sensitivo. Chegou lá, foi processado, meu sistema nervoso falou, ó, vai queimar a mão, precisa tirar a mão do fogo, senão vai queimar. Então o sistema nervoso vai mandar uma resposta motora, tá? Para fazer eu movimentar meus músculos e tirar o meu dedo, tirar a minha mão do fogo. Então esse estímulo ele vai descer do sistema nervoso central para a periferia, no caso para a minha mão, através da via motora, da via eferente, tá? Então o impulso passa, ele sobe para o sistema nervoso central pela via aferente, pela via sensitiva, e retorna do sistema nervoso central pela via eferente, pela via motora, beleza? Então é essa aí a diferença, aferente sensitiva e eferente motora. Aferente leva o estímulo da periferia para o sistema nervoso central e eferente traz estímulo motor, tá? Estímulo de motricidade do sistema nervoso central para a periferia, beleza? Então é uma via de duas mãos, tá? Sensitiva, motora, aferente, eferente, beleza? Então é isso aí. A prova não estava tão complicada, tá? Era conteúdo que a gente falou no semestre todo aí, basicamente, beleza? Tinha bastante questão de interpretação nas questões, precisava ler com bastante atenção, tá? Mas é isso aí. Obrigado e até próximo semestre, viu, galera?